Graça e paz, queridos irmãos, amada igreja, mais uma vez vamos compartilhar uma porção da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos 27, versículo 20. Atos 27, versículo 20. Título da mensagem: Lições de uma viagem trabalhosa. Então, Atos 27, 20, nós lemos o seguinte: E não aparecendo, já havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. A Vulgata vai nos dizer: tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Então, 5 lições sobre essa viagem. Então, no começo nós lemos, versículo 4, lemos sobre ventos contrários, versículo 7, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade, vento contrário. Versículo 8, costeando penosamente. Versículo 9, tendo se tornado a navegação perigosa. Então, vemos primeiro princípio que nós lemos aqui é a condição de salvação, quer dizer, sem verem sol e estrelas, quer dizer, sem uma luz de esperança. Fugiu deles totalmente a esperança de serem salvos. Então, a primeira coisa que nós vemos é a condição da salvação, porque se não é o Senhor, não há esperança nem de vida. Se não fosse a misericórdia do Senhor, sendo renovados, não haveria vida. E aqui ele está falando realmente da integridade física deles. Eles estavam numa situação que achavam que, na questão de momentos, eles já estariam mortos. E semelhantemente, irmãos, é assim que nós devemos comparecer diante de Deus para a salvação de nossas almas. Devemos, como Spurgeon costumava falar, chegar na presença de Deus de mãos vazias. Ou seja, a mão que está cheia com obras pretensiosas de salvação, com méritos, ou por fazer parte de alguma igreja, de alguma denominação, ou por confiar em algum homem ou mulher que já morreu. A pessoa que chega com as suas mãos cheias dessas coisas não pode receber o presente gratuito da salvação. A Bíblia é muito clara, Efésios 2, 8, 9, não pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente, é uma dádiva de Deus que independe dos nossos méritos. E a prova cabal disso foi Jesus ter vindo e ter morrido por nós na cruz do Calvário. Se não fosse o sacrifício expiatório de Cristo, não haveria esperança para nenhum de nós. A religião matou Jesus e, mais uma vez, as religiões têm matado pessoas, têm tirado delas a esperança de salvação pela graça somente em Cristo Jesus, impondo várias coisas. Então, o primeiro princípio, exatamente isso, depende da graça divina. Semelhantemente, ela é sem acepção. Nós vemos que no navio havia 276 pessoas, e todas elas, independente de serem escravas ou livres, serem gregos ou romanos, independente de serem homens, mulheres, adultos ou crianças, todos eles desfrutaram da salvação porque Deus determinou que eles seriam salvos. Então, independente, sem acepção, independente de quem quer que fosse. E nós lemos esse princípio claramente exposto em 2 Pedro 3,9, que Deus fala assim, olha, que Deus não quer que nenhum pereça. Não é desejo de Deus que as pessoas morram sem Cristo, sem conhecimento do Evangelho. Mas elas morrem e são condenadas porque elas preferem os seus próprios caminhos. E, finalmente, não houve na salvação, não se deu por engano. Embora o versículo 13 vai falar que eles achavam que tivessem conseguido um bom momento para a viagem, mas o Evangelho é claro. Olha, salvação, existe céu, existe inferno, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Jesus senão, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Nenhum outro a esperança de salvação, Atos 4,12. Nenhum nome dado entre os homens, no céu, na terra, debaixo da terra. Não, apenas Jesus Cristo. Então não existe engano, não existe meias verdades, ou é Jesus ou é nada. A outra coisa que nós vemos aqui é que houve uma consolação de revelação.
né? Na revelação foi um anjo, apareceu a Paulo, trazendo a mensagem do Deus do Altíssimo, né? De Javé, de Jeová, dizendo: olha, Paulo, não se preocupe, que você importa que você compareça perante César. Então, no versículo 23, 24, 25, foi uma revelação espiritual, né? Foi pessoal, porque foi diretamente para Paulo: olha, Paulo, não temas, mas e foi uma revelação que trouxe convicção, né? Uma revelação convicta. Paulo, no versículo 25, ele vai falar: não, olha, não temam, nenhuma vida vai ser perdida, porque eu creio que vai acontecer conosco conforme foi revelado. Mas Paulo, e o mesmo Paulo, né, tendo sobre anjo, ele vai falar o seguinte: olha, Gálatas 1, 8, 9. Se nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregar outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Então, irmãos, para nós a revelação de Deus hoje é a palavra de Deus. Hebreus 1:1 vai falar o que? Olha, antigamente Deus falou por anjos, por visões, mas agora ele nos fala através do seu Filho. Quer dizer, nós ouvimos de Deus através da palavra de Deus. Então não há mais motivo para acreditar em sonhos, em revelações, né? Mesmo que seja de um anjo. O que está em questão não é a aparição, o que está em questão é a revelação, é a mensagem. Então, se a mensagem sair da graça de Deus, sair da justiça divina, sair de Jesus Cristo, essa revelação não é de Deus. Então, devemos tomar cuidado, né, com que tipo de revelação nós estamos sendo expostos. Nós vemos que aqui, né, além de vermos a condição de salvação, o conforto, né, da consolação, em Romanos vai falar isso, que tudo que outrora foi escrito para nós, para o consolo, para o nosso aprendizado foi escrito. Nós vemos aqui que houve uma extensão de proteção, né? Graciosa, o versículo 24 vai falar aqui, quando o anjo aparece, dizendo que importava que Paulo comparecesse perante César, mas o anjo fala para ele: olha, que Deus graciosamente deu a vida de todos os que estão contigo. Quer dizer, eles não se tratava deles, eles não haviam feito nada. Semelhantemente, nós não podemos fazer nada para sermos merecedores da salvação. Então, graciosamente, versículo 24, Deus deu as vidas, né, que estavam com Paulo. Exatamente o contrário, assim, quase que o contrário de Jonas, né? Jonas estava no barco e por causa dele houve toda aquela tempestade, né? E aqui não, por causa de Paulo, apesar de ter havido a tempestade, a vida de todas aquelas pessoas estava garantida por causa de Paulo. Nós vemos que essa pretensão, né, essa extensão de proteção é soberana, porque Deus tem determinado certas coisas, e nessa questão de comparecer perante César, tem a ver até com a questão de ele ser um arauto, né? Um, um, uma testemunha do Rei dos Reis, do Altíssimo. É semelhante ao que aconteceu com Daniel e Nabucodonosor. Mas vemos que realmente é coletivo. Todos quantos navegam contigo, né? Lembra José, né? José foi uma bênção, não apenas para a sua família, mas para o próprio Egito como um todo. Olha, Deus me enviou para cá por causa da salvação de muitas vidas. Não foi por causa de vocês. E finalmente, a última lição que nós tiramos aqui dessa viagem trabalhosa é que o processo de preservação, primeiramente, claramente mensurável. O versículo 28 vai falar que eles lançaram o prumo e primeiramente deu 20 braças e depois, lançando novamente, já deu 15 braços. Então, claramente mensurável. O Senhor Deus está agindo nas nossas vidas e cabe a nós percebermos esse agir de Deus. Indivisível, né? No versículo 31 fala dos marinheiros que estavam tentando sair do barco, mas Paulo falou: não, se eles saírem, ninguém vai se salvar. Um por todos, todos por um. Então, exatamente da ideia da igreja, né? Uma vez pela graça alcançada de ser fazendo o corpo parte do corpo, né? Da noiva de Cristo, não há como sair. Como casamento, que Deus uniu, não separa o homem. Então, essa é indivisível e multiforme, né? Nós vemos é interessante como Deus age, tanto para salvar quanto para edificar cada alma. Aqui no versículo 43 e 44, vai falar que todos podiam
ter a chance de serem salvos, né? Uns nadando, os que sabiam nadar, e outros, né, nos destroços, né, do barco. Mas, de qualquer maneira, todos foram salvos, né? Chegaram em vida ali naquela ilha. Então, irmãos, era isso que eu tinha para os amados irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.